Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Felipe Marotti e está iniciando aqui hoje mais um Pode Lutar, o podcast do MSTL. E antes de a gente começar tudo o nosso papo, eu vou pedir para você deixar já um like e se inscrever no nosso canal. Dê uma olhadinha lá, tem muito conteúdo bom para você estar vendo e mandando para os seus amigos. E, como eu falei, hoje a gente já está iniciando aqui com duas presenças muito importantes. Vou começar com ele, que é um frade brasileiro, militante dos movimentos pastorais e sociais. Ele é jornalista, teólogo e escritor. Carlos Alberto Libânio Cristo, o Frei Beto. Frei Beto, se apresenta um pouco para a gente, conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Também bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. Agradeço o convite para participar aqui desse podcast. Bem, eu sou um militante da utopia, né? Sou, desde muito jovem, desde os 13 anos, sou militante da esperança, da libertação, primeiro através da Ação Católica, Juventude Estudantil Católica, em Minas. Depois fui dirigente nacional da JEC e mais tarde me tornei frade dominicano, mas continuei na militância, seja na resistência à ditadura militar, na qual eu fui preso 2 vezes, a primeira em 1964, logo 2 meses depois do golpe, e a segunda em 69 até 73, durante 4 anos, e trabalhei muito com as comunidades eclesiais de base, as pastorais populares. Aqui no ABC, assessorei durante 22 anos a Pastoral Operária e o Sindicato dos Metalúrgicos, então conhecido como São Bernardo do Campo e Diadema, hoje o Sindicato do ABC. Enfim, sempre estive na militância e hoje assessoro movimentos sociais, sou educador popular e nas horas vagas escrevo. Então é essa, em resumo, a minha atividade. Você é um grande escritor, né? Eu dei uma lida, eu andei vendo um pouquinho sobre você. Você tem 74 livros escritos, né? Já são 78. 78. Editados, Olha. né? 78 livros. Muito bom. Os mais recentes são sobre Jesus. Eu estou fazendo uma tetralogia sobre os 4 evangelhos. Então, já publiquei o Jesus Militante, que é sobre o Evangelho de Marcos, e o Jesus Rebelde, que é sobre o Evangelho de Mateus. É da editora Voz, e quem tiver interesse em conhecer os livros, recebê-los, comprá-los mais barato pelo correio, é só acessar a minha livraria virtual, que é Frei Beto, tudo junto, Beto com 2 T's, freibeto.org, não tem arroba não, freibeto.org. E também estou aqui hoje com um grande amigo, grande liderança do movimento de moradia aqui na região do Grande ABC, meu amigo Eduardo Cardoso, que é fundador da MSTL e um dos idealizadores dos projetos Frei Tito e Nelson Mandela. Edu, se você puder também falar um pouquinho sobre você, para o pessoal de casa. Alguns já te conhecem, né? Mas é bom você também se apresentar, que vai ter muita gente nova assistindo nosso programa hoje. É isso aí. Olá, gente, tudo bem? O Felipe já deu a saudação aqui, cumprimentando a todos. Então, vocês já me conhecem aqui no podcast. Eu sou Eduardo Cardoso, né? Estou aqui com o Felipe Marotti e com o Frei Beto, né? Felipe Marotti fez lá o curso de podcast na CMP. E hoje é o teste de fogo dele aqui, gente. Para ele descontrair, eu vou falar assim que ele está se tremendo todo aqui, ó. Então, está muito emocionado de, logo na primeira jornada dele, ter a oportunidade, né, de fazer esse programa com alguém que é muito simbólico para o MSTL, que é o Frei Beto, né, que eu gostaria até de aproveitar, em vez de me apresentar, porque eu sou já conhecido, apresentar como que surgiu o MSTL, né?
e como que o Frei Beto entra nessa história, né? Em 2005, fruto já da luta, atuando num condomínio, a gente queria fazer trabalhos sociais na comunidade. Então decidimos criar uma organização, né, para, se possível, arrecadar fundos, arrecadar recursos, e a gente formou a equipe e a gente queria escolher um nome para a entidade, né? Aí a gente podia homenagear alguém em vida, né? Alguém importante para a luta popular, alguém que sirva de inspiração para o movimento popular. E por conta da minha atuação na Central de Movimentos Populares e da Isabel, né? Beijão, Isabel, lembrar da Isabel, que foi tão importante para Frei Beto também. A Isabel falou assim, Edu, por que a gente não dá o nome do Frei Beto para a entidade? Vamos chamar o Frei Beto e dizer se ele aceita, né? Aí convidamos o Frei Beto para um café, não sei se você lembra, Frei Beto, foi aqui em São Bernardo, né? E daí a gente falou da nossa iniciativa, né? Daí o Beto falou assim, mas por que vocês querem dar meu nome? Sério? Né? Falou assim, porque a gente quer homenagear, né, uma referência do movimento popular. Aí ele falou assim, mas o que vocês esperam com isso? Vocês esperam atrair muitos olhares, muitos recursos? Não, a gente pretende fazer um trabalho social, né? Aí ele falou assim, então eu autorizo, mas vocês têm um juízo, porque é meu nome que está nisso. E para a gente foi muito emocionante, né? E criamos a organização em 2005. Em 2009, com o surgimento do Minha Casa Minha Vida, a gente criou o MSTL. Né? A gente já atuava na moradia, na organização ali comunitária, na organização de ocupações. Mas quando surgiu Minha Casa Minha Vida, a gente viu que tinha necessidade, para além de ter um CNPJ e só um nome, ter o nome do movimento, de uma organização que puxasse a luta. E o CNPJ fosse um meio só para você formalizar os convênios, as parcerias com o poder público lá do mais jurídico, né? E eu costumo dizer, Beto, que a gente carrega muito essa questão das boas energias, né? E para ver como simbolicamente o nome faz muita diferença numa luta, numa organização. E hoje, quando eu vejo que a gente conseguiu organizar o MSTL, organizar as famílias, conseguiu organizar um projeto, aprovar ele, entrar na fase de construção, com todo mundo duvidando, mas como vocês vão fazer apartamento com sacada, 54 metros quadrados, com elevador alto? Isso não viabiliza. Projeto de baixa renda é baixinho, sem elevador, sem sacada, parecia cadeia mesmo, né? Aqueles projetos antigos, parece só janelinha. Não, a gente vai usar e a gente vai conseguir, com muita fé. A gente seguiu nesse pensamento positivo e eu acho que tudo ajudou. A energia dos nomes, né? Daqui a pouco a gente vai falar por que surgiu o nome Frei Tito. O primeiro nome que surgiu foi o Nelson Mandela, mas a entidade já carregava o nome do Frei Beto e toda essa energia foi conspirando a ponto de que Deus permitisse que que essas 800 famílias chegassem à sua conquista, e o MSTL e eu principalmente sinto muito orgulho de ter garantido moradia para essas 800 famílias. Então acho que era importante, porque o pessoal já está careca de me conhecer um pouco a história do MSTL e da nossa organização. E, que nem o Edu falou, né? Você é muito importante para a gente na MSTL, né? Além de a gente carregar seu nome, hoje na nossa biblioteca a gente tem um acervo, tem bastante livros do Frei Beto. O pessoal me pergunta, mas quem que é o Frei Beto? Aí nessa semana eu já fui falando, a gente vai fazer um podcast com o Frei Beto. Então você vê lá depois que lá vai estar explicando tudo dele, vai explicar da história dele, né? E pra gente continuar, já vou começar a caminhar porque o nosso interesse, né, de falar aqui hoje, que é de entender o contexto histórico de como era na ditadura, né? Como que foi naquele período? Como que era a situação política e social e como que você, junto com o grupo dos dominicanos, atuavam ali? Bem, primeiro, lembrar que nós estamos comemorando
a palavra, o verbo comemorar significa fazer memória. Não confundir com celebrar. Estamos comemorando 60 anos do golpe militar, 1964, 2024, e 50 anos do martírio de Frei Tito de Alencar Lima, que dá nome a esse condomínio. E a nossa luta contra a ditadura realmente foi uma luta, eu diria, exemplar, porque hoje o movimento estudantil, infelizmente, não tem o vigor militante que tinha na minha época. A gente, mesmo antes da ditadura, o movimento estudantil tinha um protagonismo muito forte no Brasil. A gente conseguia mobilizar a classe trabalhadora, inclusive, ou junto com eles, os trabalhadores, os sindicatos eram muito fortes. E o presidente da UNE, ele era um dos poucos que podia ligar para o presidente da República e era pessoalmente atendido, devido ao poder político que ele detinha. E quando veio a ditadura, então, o movimento estudantil teve um papel extremamente importante na resistência. Tanto que, por participar desse movimento, eu já sofri uma primeira prisão em junho de 64, no Rio. E depois, quando vim para São Paulo, em 66, já como frade dominicano, um grupo de estudantes da Ordem Dominicana se inseriu nessa luta, entre eles o Frei Tito. E fomos depois presos em 69, ficamos até 73, sendo que o Frei Tito saiu em 1971, quando houve o sequestro do embaixador suíço. Então ele foi banido do Brasil, junto com outros presos políticos libertados em troca do embaixador, e veio a falecer em 1974, portanto agora são 50 anos, em função das torturas que sofreu. Isso tudo está descrito detalhadamente no meu livro Batismo de Sangue, que também virou filme, dirigido pelo Elvésio Raton, e pode ser acessado aí pelo YouTube. Né? Eu considero o filme Batismo de Sangue, primeiro, muito fiel ao que eu escrevi no livro, e segundo, o mais realista dos filmes feitos sobre os 21 anos de ditadura militar no Brasil. Felipe, eu insisto nisso porque há toda uma tentativa da direita no Brasil de desmemorizar a população, que a população não tenha memória de tudo isso, dessas atrocidades cometidas ao longo de 21 anos de ditadura. Então é importante a gente ter consciência e ciência desse passado para não cometer o erro de, no presente, querer repeti-lo. E, portanto, isso vai comprometer gravemente o nosso futuro. Então é preciso preservar e aperfeiçoar essa democracia ainda muito débil, muito frágil que nós temos no Brasil. É uma democracia basicamente burguesa, porque liberal, não uma verdadeira democracia de poder do povo pelo povo. A gente precisa caminhar para isso. Mas o que não podemos é regredir para um tempo de ditadura, de autoritarismo, e o Brasil foi muito ameaçado durante os 4 anos do governo Bolsonaro, por isso, e ainda no 8 de janeiro de 2023, com a tentativa frustrada de golpe por parte da extrema-direita. Então é preciso a gente fazer essa memória. Agradeço a vocês aqui de me convidarem para essa entrevista, porque, sobretudo, os mais jovens, que podem ainda ter um protagonismo muito longo em favor da democracia no Brasil,
É importante que eles tenham consciência do que ocorreu no nosso país e se comprometam com as forças verdadeiramente democráticas, que não são aquelas que defendem o capitalismo, que defendem o capital, que defendem o agronegócio, ou seja, que defendem a elite, né? A elite está interessada na desigualdade social e na apropriação privada da riqueza. E a gente tem que lutar no sentido contrário, né? Que a riqueza seja repartida entre toda a população, porque é uma balela falar em democracia pelo fato da gente ir a cada 2 anos às urnas votar. Não, só haverá verdadeira democracia quando também a riqueza for compartilhada. Não basta todos terem direito a escolher os políticos que nos governam. É preciso que todos tenham direito a usufruir da riqueza que esse país produz. Muito bom. A fala do Frei Beto é muito enriquecedora quando você traz para os dias de hoje, né? Que nem ele falou, a gente viveu um momento recente em que o atual presidente ele ficava tentando contra a democracia durante todo o seu mandato, o que resultou no dia 8 de janeiro, né? E quando você traz essa memória do que você contou no seu livro, é realmente o que você falou. É que a importância das pessoas lerem o livro e trazer para o dia de hoje para a gente não voltar a cair no que aconteceu lá atrás, né? Porque a gente hoje tem jovens que estão nesse movimento da extrema-direita querendo... Tem uns até que falam que a ditadura foi boa. Já ouvi isso de vários na rua e assim, a gente acaba não entrando num debate para não se desgastar. Mas assim, tem muita gente que eu falo, lê tal livro, não quer ler? Vê o filme, porque para realmente não regredir, né? O ordem e progresso da nossa bandeira tem que ser seguido, né? Não dá pra gente voltar ao que já viveu, né? E agora minha próxima pergunta, Edu, é para você, né? Nesse período desses 4 anos, você como coordenador do MSTL, como um dos coordenadores da CMP, qual foi a atuação a favor da democracia, rebatendo o ex-presidente, né? É importante a gente lembrar, né, o inominável e agora inelegível, foi só o resultado de um processo que começou em 2016, com o golpe da deposição da presidente eleita Dilma Rousseff. Nesse período, eu era coordenador geral nacional da CMP, e foi nesse momento que os movimentos populares, do movimento de extrema-direita, mais foram para as ruas. Porque ali já estava em curso um processo de golpe. Seja um golpe mais moderado para retirada de direitos, mas quem bancou esse golpe foi o Temer. A gente jamais pode esquecer disso. E aquele golpe na Dilma acabou fomentando toda a possibilidade de se eleger o inominável e inelegível. Porque na sua eleição, o golpe final foi condenar o Lula a uma prisão que não tinha argumento nenhum, não tinha provas, porque era para exatamente evitar que o Lula concorresse com ele, porque já sabia que se fosse o Lula naquela eleição que ele ganhou, provavelmente ele perderia. E prender o Lula, candidato ao Haddad, e o inominável ganhou a eleição. Então é importante a gente lembrar que teve vários atores. Começou com o Temer, praticando um golpe, que era o vice-presidente, assumindo o lugar da presidente eleita legitimamente, Dilma. Isso daí seguiu depois com toda aquela equipe da Lava Jato, Sérgio Moro, da Lagnol e outros mais, para não ficar citando nomes aqui, mas é importante lembrar deles, que levaram aquele louco à presidência da República. E a loucura foi tão grande que daí o povo despertou. Despertou que assim, o país não pode continuar desse jeito. Veio a pandemia, ele caçoava das pessoas morrendo nos hospitais.
Zero Acabou com todas as políticas públicas. Aqui a gente viu, a gente deu sorte de ter iniciado o nosso processo de obra no governo Dilma ainda. Aí passamos o governo Temer e concluímos no governo Bolsonaro, mas já no finalzinho de obra, senão a gente corria o risco de nem concluir a obra. Após isso, o nosso projeto, Beto, você vê, a gente iniciou a construção em 2017, entregou no final de 2019, e as famílias entraram aqui em 2020, porque com a pandemia não tinha assinado o contrato ainda, mas a gente falou, não, ou vocês autorizam a família a entrar, ou a gente vai colocar elas, porque com a pandemia não vai conseguir fazer a assinatura, porque você não pode aglomerar pessoas. Porque o nosso receio era acontecer uma ocupação, alguma coisa assim. Então, a gente percebe que, assim, que esses momentos que eu relatei, todos foram de resistência dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Seja no golpe da Dilma, seja durante os 4 anos do governo do Inominável, sempre teve uma mobilização de rua, sempre a CMP esteve ali presente, sempre fazendo frente, inclusive na pandemia, saímos na rua assim na pandemia para exigir que tivesse uma coisa absurda, a vacina. Ora, quanto a gente estava regredindo, negando a ciência, negando que a Terra era redonda, umas coisas absurdas. Então, a gente vê que esse povo da extrema-direita, eles trabalham muito o lado maléfico das pessoas, né? De preverem o mal e fazerem o mal. Isso foi mobilizando as pessoas, foi dividindo famílias, e para a gente reconquistar isso foi muitas duras penas, agora, né, na eleição do presidente Lula em 2022, que novamente a gente arregaçou as mangas, que a gente via que era a única maneira do país não ir para o buraco. Então, a luta do movimento popular para evitar a ditadura, ela tem que ser com muita mobilização, muita resistência e com o povo consciente. O povo consciente que a democracia é o que ele tem de mais rico, porque quando não existe mais ela, ele não tem mais nada. Porque já é difícil o povo pobre ter acesso às políticas públicas, né? Então, o momento que o pobre tem mais acesso às políticas públicas é quando existe um governo democrático, quando existe um governo de esquerda que olha para os direitos sociais. Então, por isso que a gente sempre defendeu o governo Lula, sempre defendeu o governo dos trabalhadores, porque ele tem essa característica de sempre ter políticas públicas voltadas para a população que mais precisa. Voltada para o povo, né? Coisa que no governo Bolsonaro foi desmontado, né? Tanto que aqui a gente é fruto de uma política pública do governo Lula, né? O Minha Casa Minha Vida, ele veio junto com o MSTL, que se articulou, fez todo esse trabalho social, construiu-se o condomínio Nelson Mandela e aqui o condomínio Freitito. Hoje eu sou morador aqui do Freitito, conheço a história do Freitito, só que tem muitos moradores do Freitito que ainda tem aquela dúvida, não conhece a bem. Então eu queria, Frei Beto, que você falasse um pouquinho do Freitito para os moradores entender, saber quem que foi o Freitito, né? Ok. Bem, o Freitito era cearense, nascido em Fortaleza, de uma família de muitos irmãos, e ele ingressou, como eu ingressei também, na Juventude Estudantil Católica, na JEC, lá pelo início dos anos 60, e na época que eu integrava a direção nacional da JEC, eu morava no Rio, ele integrava a direção regional todo o Nordeste da JEC e morava no Recife. Então, nós tínhamos muitos contatos durante os anos de 1962 a 64. E como os frades dominicanos assessoravam a JEC e a JUC, né, a Juventude Universitária Católica, isso nos impactou muito em termos vocacionais. Portanto, o Tito e eu conversávamos sobre essa motivação de nos tornarmos frades dominicanos. E, de fato, eu interrompi o curso de jornalismo em 1965, fui para noviciado dos frades dominicanos
e o Frei Tito ingressou no ano seguinte, 1966. Depois, ele veio para São Paulo, onde eu já me encontrava, e tínhamos aí no convento nosso, na capital paulista, o curso de filosofia. Só que o Tito decidiu fazer filosofia na USP. Alguns frades, quer dizer, era facultado, quem quisesse, ou estudava no convento, ou na Escola Dominicana de Teologia e Filosofia, ou estudava na universidade pública. E ele foi para a USP. E quando nós formamos um grupo de resistência à ditadura, de luta pela democracia, o Frei Tito integrou esse grupo de frades, eram mais ou menos uns 8 frades que se comprometeram nesse trabalho e, devo dizer, com apoio dos nossos superiores. Os superiores sabiam da nossa atividade política. E portanto, nunca pegamos em armas, mas apoiamos a luta armada, a resistência armada, porque a ditadura ela começou a reprimir as manifestações operárias, estudantis, populares, com armas, com tanques, com fuzis, com cavalaria. Então, a nossa única maneira de autodefesa era também recorrer às armas. E demos esse apoio, e o Tito ele se destacou por ter sido aquele que conseguiu o local em Ibiúna, né, um sítio para o famoso Congresso da União Nacional dos Estudantes, da UNE, onde depois a repressão soube da localização desse sítio e prendeu todos os estudantes. E alguns líderes, como o Zé Dirceu, ficaram mais tempos presos, tanto que o Zé Dirceu acabou sendo libertado, Travassos e outros. Eles foram libertados em 1969, quando houve o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Aliás, foi o primeiro sequestro político, né, da história, nenhum precedente, pelo menos que eu conheça. E portanto, o Tito ele tinha uma personalidade, de um lado, muito poética. O meu livro, Batismo de Sangue, traz alguns poemas que o Tito criou, que são belíssimos. Tocava muito bem violão, né? Era uma pessoa de temperamento místico, mais recolhida. E, inclusive, eu ria muito do Tito dentro da prisão, porque ele falava, eu quando sair daqui eu estou pensando em ser monge. Eu falei, mas mais monge do que a gente é, e preso, tendo todo o tempo para poder rezar, meditar, ler, etc., né? Eu ria do Tito, mas o Tito tinha essa veleidade de viver uma vida espiritual muito mais restrita, etc. Mas, devido à militância e ao desempenho que ele teve antes, foi incluído na lista dos presos a serem libertados em troca do embaixador suíço. E como ele foi, de todos nós, o mais torturado, ele foi muito torturado no ato de prisão em novembro de 1969, e em fevereiro de 1970 descobriram que era ele que havia conseguido o sítio em Ibiúna para o Congresso da UNE. Então ele voltou para a tortura, mas agravado por um projeto da ditadura de que todos nós, frades presos, passássemos pela mesma tortura para assinar documentos comprovando que tínhamos participado de operações armadas. Por que isso? Porque também nunca havia tido tamanha repercussão no mundo de um grupo de religiosos, frades dominicanos, presos acusados de terroristas. Isso teve uma repercussão mundial. E é evidente que a opinião pública mundial queria saber do governo brasileiro o que eles fizeram, por que são chamados terroristas. E, de fato, a nossa atuação tinha sido uma atuação de apoio solidário àqueles que eram perseguidos. Eu, por exemplo, cuidava de passar
na fronteira do Brasil com Uruguai e Argentina, os que precisavam sair do país porque estavam demasiadamente perseguidos pela ditadura. E guardávamos pessoas perseguidas, ajudávamos pessoas feridas, enfim, a gente fazia um apoio solidário, que é uma tradição não só da igreja, está na Bíblia, né? No Antigo Testamento já tem isso, que é um dever daqueles que acreditam em Deus ser solidário com os perseguidos, né? Os que lutam por justiça. E então a ditadura, sem ter como justificar a violência sobre nós e a repercussão, decidiu que deveríamos passar de novo pela tortura para confirmar que tínhamos participado de expropriações bancárias e bombas, etc. Isso era absolutamente mentira. E o Tito nos defendeu. Ele foi o primeiro e resistiu 3 dias de torturas muito atrozes, não disse nada, e um dos torturadores disse a ele, um militar: "Você não falou, mas jamais esquecerá o preço de seu silêncio." Foi uma satânica profecia, porque, de fato, o Tito, a partir dessas torturas sofridas, ficou afetado psiquicamente. Então, quando ele foi para o exílio na França, ele via nas ruas de Paris os seus torturadores. Era pura alucinação, mas era uma decorrência do que ele havia sofrido. E em 10 de agosto de 1974, ele decidiu, então, pôr fim à sua vida e se enforcou. Ele escreveu na Bíblia dele: "É preferível morrer do que perder a vida." E o psicanalista francês que o examinou, que o acompanhava, disse que Tito não se matou porque enlouquecera. Pelo contrário, se matou para não enlouquecer. Essa frase, "é preferível morrer do que perder a vida", ele não queria perder o controle. Ele sentia que caminhava para uma possível loucura. E ele queria ter a decisão sobre a existência dele e não ficar vulnerável, quem sabe até a cair em mãos alheias, etc. E quando o corpo dele retornou ao Brasil 10 anos depois, houve uma grande celebração na Catedral da Sé, em São Paulo, e o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes também disse uma frase muito significativa: "Frei Tito não se matou, Frei Tito buscou, do outro lado da vida, a unidade que havia perdido deste lado." Então é essa figura do Tito que nós devemos venerar, né? É esse o martírio, o preço que ele pagou pela resistência à ditadura com a própria vida. E agradeço, Eduardo, agradeço a todo o pessoal aqui da comunidade ter dado a esse condomínio o nome do Frei Tito, porque é uma maneira de manter viva a memória do que ele significou na luta pela democracia, a favor dos mais pobres, a favor de um mundo mais justo, mais livre, mais equânime, enfim. Eu creio que o Frei Tito merece todas as nossas homenagens. Quero lembrar que agora em agosto, no dia 10, que coincide com a data em que ele transvivenciou, nós vamos fazer um dia de homenagens à memória do Tito na Escola Paulo Freire, que fica aqui no Vergueiro, né, ali, aquela região muito conhecida como Ipiranga. Não é bem Ipiranga, mas, enfim, pela internet você pode acessar a Escola Paulo Freire, saber o endereço e comparecer, vir participar conosco no dia 10 de agosto, a partir das 9 da manhã. Eu vou estar lá. Ótimo. Com certeza eu vou estar lá. E divulgue. Pode deixar, a gente aqui chama o pessoal, chama alguns jovens, né? E... Edu, por que o nome do Frei Tito por condomínio? O Frei Beto contou um pouco já, né? Mas é importante contar o caos, né? Para registrar e as pessoas conhecerem, né? Que acho que a grande maioria das pessoas não conhecem, né? Como foi o processo. Mas a gente, né, chegou até esse terreno
E daí, quando você chega no terreno, tem um processo Minha Casa Minha Vida, chama compra antecipada. Então, a gente apresentou o projeto lá para 800 famílias, né, para determinar a compra do terreno antecipadamente. Então, a gente conseguiu provar que cabia 800 famílias, mas depois a Caixa falou assim, ó, não pode ser 800 famílias num condomínio só. Então, vocês têm que dividir aí da melhor maneira possível e só pode ter no máximo 500. Então, daí a gente dividiu, né, 300 no primeiro patamar e 500 nesses dois patamares de baixo. É o terreno. Quem lembra, vim aqui no começo, lembra. E quando a gente começou a juntar as famílias, precisava escolher o nome do projeto. E daí, Beto, não sei nem se você sabe isso, na semana que a gente marcou a assembleia para escolher um nome, foi a semana de falecimento do Nelson Mandela. E já tinha um monte de nome, uns nomes xoxos. Eu falei, gente, não surgiu nenhum nome. Falei, não é possível que tanta luta aí vai ter. Mas daí surgiu, vamos propor Nelson Mandela, né? E aí a gente conseguiu aprovar. Então, no início, na Caixa Econômica Federal, estava registrado lá, projeto Nelson Mandela. Então, daí, quando eles falaram de fazer o desmembramento, daí eles falaram assim, então, já que vai ser 300 e 500, o de 300 fica Nelson Mandela, e o outro a gente deixa aqui Frei Beto até vocês escolherem o nome, porque Frei Beto era o nome da entidade. Ele falou, tá bem, a gente vai ter a assembleia e daí a gente faz a escolha. E daí, né, surgiu o Frei Beto, puxou a nossa orelha e nos ajudou, né? Sempre aquela dialética pedagógica, né? Eu falei que não aceitava. O Frei Beto me ligou, bravo, né? Falou assim, escuta, quem autorizou vocês dar o nome de um projeto com recurso público com meu nome? Pode retirar. E eu gostaria que, como eu sei que vocês têm dado nome de lutadores, gostaria que vocês colocassem como opção para a família o nome do Frei Tito. Aí eu falei assim, não, Beto, sabe que eu não preciso explicar. Só tire meu nome e veja se as famílias aprovam o Frei Tito. Eu falei, tá bem. Vou pedir para tirar lá. E daí fizemos uma assembleia e escolhemos e as famílias aceitaram o nome do Frei Tito. E com certeza, essa energia de luta, de resistência do Frei Tito nos propiciou a gente chegar e onde a gente está hoje, né? Com as famílias morando e com muita gente com a sua moradia atendida. E aqui, Beto e os demais estão assistindo a gente, quando a gente apresentou o projeto, o MSTL foi muito ousado, né? Principalmente eu que estava à frente, né? O pessoal ficava, será que dá, Eduardo? Será que dá? A gente decidiu, a maioria dos projetos de habitação de baixa renda eram projetos baixinhos, né, sem elevador, e de 42, 44, 48 metros quadrados, e sem sacada. Ele falou, não, a gente vai apostar no máximo. Eu quero que faz um apartamento de 54 metros quadrados, com sacada e vamos fazer com elevador. Até por isso que deu 800, né? E assessorias técnicas, construtora, poder público, eu falava assim, com o recurso Tem Minha Casa Minha Vida, vocês não vão conseguir fazer. Eu falei, a gente vai conseguir fazer. E eu fiquei, meio que uma intuição, sabe? Meio que uma coisa divina mesmo, a gente vai conseguir fazer. Aquela coisa de jogo, já quase aos 90 do segundo tempo, todo mundo negando. Eu falei, será que vai ter que mudar esse projeto? Não vai ter como fazer mesmo? Aí, para a gente ver como é o mercado, né? O mercado é cruel. Aí, quando chegou no momento de iniciar a nossa obra, o mercado da construção civil estava em queda. Então, as consultoras estavam querendo pegar alguma obra porque estava sem nada. E para não perder né, seu pessoal, a estrutura que já estava andando, aí uma consultora que já tinha negado para a gente lá atrás falou assim, Edu, vamos refazer de novo
os cálculos, o valor tinha alterado também, então tudo foi se ajustando e aconteceu. Então aqui a gente tem uma coisa muito forte, que a gente diz o seguinte, que aqui foi abençoado, porque aqui tudo deu certo. Terreno, aqui foi um projeto de extrema solidariedade, porque o MSTL era um movimento pequeno, a gente era 250 famílias. E aqui teve a possibilidade de atender 800. Então, a gente dividiu com famílias e outros movimentos da CMP. A gente colocou aqui 150 servidores públicos de São Bernardo, através de uma parceria com o Sindicato de Servidores. A gente incluiu 2 movimentos aqui de São Bernardo que nunca tinha ainda feito um projeto social e tinha as famílias ali. Então, a gente conseguiu atender as pessoas da cidade, atender outros movimentos, e isso foi se transformando, né, nessa corrente de articulação de solidariedade, que depois, no momento de a gente escolher o tema do nosso trabalho social, a gente escolheu o tema do bem viver. E até hoje, a gente mantém como lema do MSTL, na luta popular construindo o bem viver. Seja porque é uma construção, que a gente trouxe todo um conceito de vida em comunidade, de vida em solidariedade, de vida em você se preocupar mais com o outro do que com você, mas é muito difícil você conseguir fazer isso numa sociedade que é extremamente individualista. Então, a gente sempre diz que a gente está em construção permanente e eterna desse bem viver, porque é o ser humano entender que ele só sobrevive se ele se agarrar ao outro, se ele se ajudar ao outro, se sendo ajudado pelo outro. E a gente está nessa construção e a gente entende também que os nomes que a gente deu para as torres, para os projetos, então o nome do projeto é Nelson Mandela e Frei Tito, o nome das torres, o Nelson Mandela é Gandhi, Olga e Che Guevara, do Frei Tito é Dandara, Paulo Freire, Irmanduce e Chico Mendes. Então vem com essa energia e com toda a história desses lutadores que faz com que a gente tenha essa energia de resistência, né? E as famílias aqui têm muito orgulho desse bloco aqui, ser Irmanduce, mas te conto uma historinha do Irmanduce. Porque os nomes foi assim, eram 800 famílias, então a gente dividiu em 16 grupos de 50 famílias para fazer as reuniões do trabalho social, que não dava para fazer com todo mundo junto, né? E cada grupo tinha o nome do lutador, deram o nome de lutadores desconhecidos aqui de São Bernardo, mas que fizeram parte de alguma luta, então tinha 16 nomes. E na hora de escolher o nome das torres, só tinha 7 torres para escolher. Então a gente falava para a torre, qual os 3 nomes vocês querem escolher? Aí aqui o Irmanduce, né, ficou uma votação em que a Irmanduce ganhou por 1 voto do Carlos Marighella. Então quase essa torre aqui chamou Carlos Marighella, né, porque na época ainda tinha o Douglas, né, que é da UNAS, ele é até da diretoria da UNAS, é morador aqui no Frei Tito também. Ele tinha, uma veneração tão grande pela história do Marighella, que ele foi ali defender. Mas, assim, como a comunidade é muito católica também, eles queriam muito que alguma das torres tinha a Irmanduce e Madre Teresa, né? E escolher da Irmanduce para essa torre. Ficaram entre 2 baianos, né? Exatamente. Irmanduce e Marighella, os 2 são baianos. Mas é um pouco dessa história, o que foi o Frei Tito, né? Por que se deu o nome aqui, a partir de que história, e porque ele tem essa importância simbólica para a gente, antes, durante, acho que por anos vai continuar tendo. E, Beto, queríamos dizer assim, em nome das famílias, que foi um orgulho muito grande dar o nome do nosso projeto e do condomínio aqui de Frei Tito, e que ele sempre renove nossas energias. O espírito de Frei Tito esteja presente aqui com a gente. E tornou-se mais conhecido ainda Frei Tito. Hoje todo mundo de São Bernardo já ouviu falar do condomínio Frei Tito. Quando a gente passa, você mora lá no Frei Tito? Nossa, aquele condomínio sempre bonito, Frei Tito o nome, né?
Aí a gente já toca no assunto, fala, mas você conhece o Frei Tito e tal? Aí a gente começa a passar um pouquinho da história pro pessoal também. Tanto que a gente está vivendo agora um momento que, assim, a gente está comemorando os 4 anos que a gente está morando nos condomínios, né? E a gente vai começar a ter algumas atividades em comemoração aos 4 anos de moradia. E algumas atividades nossas vêm do que você falou, do comemorar, né, os 50 anos do martírio do Frei Tito. E você tá aqui hoje pra gente, abre com chave de ouro esse mês pra gente. Então, eu, junto com o Du aqui, a gente queria agradecer a sua presença, agradecer você ter vindo até a comunidade, ter esse bate-papo enriquecedor. Para mim, eu tenho certeza que para os outros que estão assistindo também vai ser muito enriquecedor. E eu queria muito agradecer sua presença aqui, Frei Beto. Muito obrigado, agradeço também ao Eduardo, agradeço MSTL, que acompanha há muitos anos, a Central de Movimentos Populares, da qual eu tenho a honra de ter sido um dos fundadores. Enfim, acho que é importante vocês continuarem na luta, porque ainda há muitas famílias, infelizmente, tem aumentado o número de famílias vivendo em situação de rua, e nós precisamos resolver os problemas estruturais do Brasil, e um deles é o problema da moradia, que é muito importante. Não se justifica haver um número imenso de condomínios, de domicílios fechados por mero luxo, né, das famílias proprietárias, principalmente na orla marítima, enquanto famílias estão vivendo na rua. A gente precisa acabar com essa chaga social, que não é culpa de Deus, não é culpa de São Pedro, quando vem as enchentes, as chuvas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, é culpa unicamente da política brasileira, que precisa ser cada vez mais popularizada, o povo cada vez mais ter, como aqui na construção desse condomínio, dessas torres, poder de decisão. É isso que nós temos, empoderar os movimentos populares e, sobretudo, estimular as pessoas que nos escutam, que nos acompanham, a integrar os movimentos populares, porque se você não se enturma, se você não se mobiliza, as soluções não aparecem. Governo é como feijão, só funciona na panela de pressão. Muito obrigado. Obrigado, Frei Beto. Du, você quer deixar uma saudação? Não, é isso aí, gente. Foi um episódio riquíssimo, né? Eu acho que você resgatar a história forma memória e forma possibilidades e caminhos para melhorar a nossa sociedade, melhorar a nossa comunidade, melhorar a vida dos que mais precisam. Então, acompanhe, sempre leia. Tem o Frei Beto aqui, que é um grande escritor, já escreveu sobre vários temas. Aqui no Frei Tito a gente tem a nossa biblioteca. Vem aqui, procure algum exemplar, que a leitura ajuda muito a gente a conhecer a história e aguça a nossa criatividade e a solução de problemas. Então, vem você também, vem participar das nossas redes sociais. Se gosta do nosso programa do MSTL, o podcast do MSTL, o Pode Lutar, ativa lá o sininho, que sempre que tiver um episódio novo, a gente vai te avisar. Gostou desse episódio de hoje? Curte, compartilha e comenta. Comenta o que você achou desse tema hoje, porque é muito importante saber a sua opinião. Isso aí, vem você para a luta também. É o MSTL na luta popular, construindo o bem viver. Valeu, um grande obrigado para todos vocês que ficaram com a gente até agora. Se curtiu, curte, compartilhe com os amigos e fique atento aí que logo mais tem mais um episódio do Pode Lutar. Vem você também para a luta com a gente. Então, obrigado, Du, obrigado, Frei Beto. Até a próxima, pessoal.